Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Dorivândia Ribeiro, fundadora e diretora da agência de mídias sociais A Na Rede, e resolvemos realizar esse webinar por entender que os tempos mudaram. Para se fazer campanha eleitoral hoje, existe um novo palco. Com a redução do tempo de propaganda eleitoral em rádio e TV e com as determinações do OMS de distanciamento social devido à pandemia do novo coronavírus, o palco será a internet. E este webinar, Campanha Eleitoral 2020, o papel da comunicação nas redes sociais, vamos discutir esse novo contexto. Para isso, nós convidamos dois jornalistas, Eliane Bueno, que é jornalista, apresentadora de TV, mentora em comunicação e oratória, especialista em comunicação empresarial e coautora do livro Liderança com base em Soft Skills, e Sérgio Lerrer, é jornalista, especialista em comunicação pública e legislativa. Bom, a gente vai começar com bate-papo. A gente vai ter 50 minutos de bate-papo com os nossos palestrantes e após esse bate-papo, a gente vai abrir um espaço para perguntas. As perguntas serão feitas pelo chat, então todos os participantes que quiserem fazer a sua pergunta é só se identificar e fazer a pergunta que ao final do debate os palestrantes vão responder, tá bom? Bom, a gente vai começar com o seguinte questionamento. Pensando já nesse posicionamento de discurso, né? O comportamento do eleitor a gente sabe que mudou. Hoje ele está mais crítico e para ele é mais interessante ter conexão com pessoas mais verdadeiras. Em relação ao discurso, seria a partir de uma comunicação mais humanizada o discurso correto para essa campanha eleitoral? O que vocês falam sobre isso? Pode começar, Sérgio. Tá bom. Eu acho o seguinte, eu vejo, né, esse caminho, né, que a gente tem, digamos assim, o mundo teve uma construção política recente, pelo menos o mundo mais republicano ocidental, digamos assim, das democracias ocidentais, em que por um certo tempo, né, decorrente do sonho do coletivo, do sonho das democracias, que em muitos lugares é relativamente recente, houve uma certa força de pressão na legislação e no jogo da política pelo coletivo. Isso abafou muito as individualidades. Isso abafou muito, né? Eu não estou dizendo que é ruim, é bom, bem pelo contrário, né? As democracias se movem pelas maiorias. Entretanto, né, as boas democracias são aquelas que respeitam as minorias, respeitam os diferentes. Diz isso, né, que se mede a qualidade da democracia pelo respeito aos que são minorias e diferentes, seja na política, na religião, no modo de pensar, no que for. Então, me parece que, por um certo tempo, a gente caminhou nessa direção, mas houve um abafamento de individualidades, né? Até porque o país está mudando, né? O mundo está mudando, né? Se um país era de maioria católica, deixou, como é o caso do Brasil, deixou de necessariamente ter uma grande maioria católica. Então, entraram várias outras religiões, pegando um aspecto. E claro que esses outros querem se expressar, né? E querem ser representados politicamente. E assim em todas as áreas, em todas as ideologias. Então, a gente, nesses últimos anos recentes, principalmente da eleição do presidente Trump para cá, a gente viu que, digamos assim, os diferentes as minorias e aqueles que têm a moral A, B ou C ou D queriam dar um basta e se sentirem, entre aspas, oprimidos por um senso coletivo, né? Se atrás disso vem intolerância, se atrás disso vem algum nível de autoritarismo, não sei. Todo mundo, às vezes, quando se sente reprimido, vem com esse impulso depois. Mas agora me parece que está indo para uma direção de um certo esgotamento, né? Também de ficar gritando as suas individualidades, suas diferenças e, de alguma maneira, repudiando os adversários, né? Porque me parece que começa a surgir uma perspicácia de que todo mundo perde, né? Se a gente não consegue dar um passo conjunto em todas as áreas da sociedade, ou pelo menos com uma maioria, você fica travado, você não avança, né? Você vê em vários países nesse sentido, né? O presidente Trump, apesar de ter uma maioria em uma parte do Congresso, ele não conseguiu construir políticas. Nós vemos o nosso atual, não estou fazendo julgamento nenhum político, mas eu vejo as dificuldades. Nós temos o nosso atual presidente também com dificuldades de construir maiorias. Isso está acontecendo em várias partes do mundo.
Aí você tem duas situações. De uma parte da Europa, mais ligada ao leste europeu, às vezes acaba entrando em regimes de força, já que eu não consigo construir, né? O que eu quero dizer com isso? E aqui, claro, onde tem instituições, ou a democracia está se consolidando mais, né? Onde você tem uma imprensa mais livre, é mais difícil esse caminho. Então, aí você tem umas travas democráticas, digamos assim. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, me parece que há espaço justamente, digamos assim, para um tipo de discurso mais humanizado, um tipo de discurso que consiga fazer consensos em causas em comuns, né? E há um certo espaço para um certo pragmatismo, né? Porque levantar só a bandeira talvez não adiante, né? Onde entra o campo em que as pessoas precisam liderar pelo exemplo, também é um tema que hoje detalhe do evento. As pessoas precisam fazer, não só discursar, né? Então, esse me parece um caminho. Então, as pessoas precisam acreditar, como você falou, Vândia, na pessoa, precisam acreditar naquele político, ele precisa ser humanizado. As pessoas estão percebendo que talvez não valha mais a pena líderes messiânicos, à direita ou à esquerda, ou de centro, o que seja, e que elas mesmas têm que construir isso. É duro a construção, mas que não dá para delegar para ninguém essa construção. Tem que participar do processo. Redes sociais, digital permite. Então, claro, então tem que humanizar, mas ao mesmo tempo tem que se sentir confiança que é um líder, que é uma liderança que transforma, né? Já que há muita coisa a ser feita para melhorar a vida das pessoas, né? Então tem que ser um líder que transforma. Aí entra a questão: quem é que de fato é transformador? Ele me representa, mas ele acrescenta? Ele pode me representar. Eu sou da religião A, B, C, sou do grupo social A, B, C, mas tudo bem que ele me represente, mas ele acrescenta? Essa que eu acho que é uma pergunta que está oculta, né? E que o eleitor ainda não racionalizou isso, mas vai chegar um momento que vai racionalizar do meu ponto de vista. Também acredito e também espero o momento dessa racionalização, que eu acho que é muito importante. Inclusive, eu queria pedir licença, Vândia, antes de responder, para o pessoal se apresentar para a gente, até para nós entendermos qual o contexto de vocês hoje. A gente sabe que tem pessoas que possam estar aqui porque vão participar da próxima campanha eleitoral, ou talvez você vá trabalhar, se trabalha com isso. Conta para a gente aí no chat, por favor, fala o nome, de que cidade vocês são, se vocês são candidatos, se vocês trabalham com política. Contem aí pra gente. Se vocês não se importarem, vocês dois, acho que a gente pode abrir para eles falarem. O que vocês acham? Sim, sim, que é vontade. Então, eu vou abrir aqui, aí quem quiser se pronunciar, pede, né, para se pronunciar em relação a esse tema específico que a gente está discutindo, e se apresenta e fala rapidamente, né, para a gente não se estender. Aqui só uma apresentação que a gente vai responder, né, as perguntas no final. Exatamente. Só um momento. Enquanto você vai liberando, Vândia, então eu vou respondendo a pergunta, tá? Para a gente aproveitar o nosso tempo. Sobre humanização. Eu acredito que mais do que nunca pessoas conectam com pessoas. E eu também acredito que essa imagem do candidato, e principalmente depois do eleito, de uma maneira messiânica, como o Sérgio colocou, isso afasta muito. Por muito tempo, eu pensava, nós, né, quando eu falo eu, as pessoas pensavam no sentido do líder político como alguém muito superior, muito longe, mais do que nunca isso está se aproximando. Nós queremos gerar conexão, identidade. Isso vem tanto pela presença das minorias, como inclusive por nossas próprias causas, né? Sejamos sinceros, a gente busca identificação. E eu acho que, pensando sobre o desafio dos candidatos, construir essa identificação vem muito pela linguagem, de entender para quem você fala, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Então, você ter clareza de com quem eu falo, o que defendo, que ideias tenho a propor, fazer essa preparação. Quando o Sérgio traz a questão da linguagem, falo muito disso, Sérgio, quando vou preparar o pessoal para falar em público, a gente tem que ter consciência de com quem estamos falando. Liliane, mas eu estou falando na TV, no rádio, na internet, todos estão ali. Lembra que a gente conversou? Eu preciso conquistá-los para que eles me deem o direito de convencê-los. Então, você precisa primeiro atrair para depois reter.
E nessa atração, quando você sabe para quem você quer falar, você tem suas causas definidas, as pessoas passam por ali, elas vão se identificando com as ideias, vão se identificando com a sua própria identidade apresentada e elas decidem se te apoiam ou se não te apoiam. E quando a gente pensa sobre isso, de me representa, mas será que acrescenta? É aí que tá. Eu acredito que chegou o momento que a gente precisa apresentar mais soluções. Lembre-se, quanto mais a gente fala de concorrência, mais aval a gente dá para ela. Eu estava até olhando uma pesquisa das últimas eleições presidenciais, que o Haddad cresceu bastante na reta final, justamente por conta de fake news lançadas sobre ele. E aí as pessoas iam para onde? Para a internet procurar. E muitas delas chegavam ali, se encontravam com o perfil dele, na verdade gerava uma identificação e ficavam. Pense aí, gente, o risco. Às vezes nós estamos aqui querendo destruir alguém, né? Querendo diminuir a reputação de alguém, digamos assim, falando dessa concorrência, e acabamos por dar mais atenção, mais moral a ela. Que esse tempo seja investido, de fato, em construir diálogos corajosos, conversas que tragam soluções, que pensem nas pessoas. E quando eu penso em humanização, também penso em empatia. A gente está passando por um momento delicado no país, em que problemas macro, eles vêm muito forte para o local. Então, nós temos também causas muito semelhantes em todo o país. E pensar no outro, pensar de fato nas necessidades do outro. Eu falo muito, Sérgio, sobre Sérgio e Vande, todos que estão aqui, sobre termos uma comunicação interessada e não interessante. O comunicador, ele tende muito a querer ser interessante para todos. Então, ele tende a se preocupar. Será que eu estou falando bem? Será que a minha imagem tá bacana? Será que eu tô chamando a atenção das pessoas? É tudo para mim, tudo eu. E não para pensar, será que eu estou sendo interessado no que o outro quer e precisa ouvir? Será que eu estou literalmente interessado em acrescentar a realidade do outro, a contribuir com o que o outro precisa? Então, esse olhar de fato para a comunidade, não apenas para o que aquilo pode me trazer. Eu sei que é uma corrida, sei que é uma campanha, sei que é uma busca por resultados, só que é uma busca por representar alguém, grupos, uma população que, no caso desse momento, sofre uma dor conjunta. Entendermos isso também traz conexão, também traz humanização. E a rede social, eu acredito que contribua muito, porque a rede social tem esse espaço informal, esse espaço em que vale quem está fazendo vídeo aqui com o celularzinho, pode ser qual for, vale quem está fazendo vídeo com uma câmera profissional, vale alguém que vai lá e comenta, vale alguém que faz um story, alguém que posta no feed, no Facebook, no YouTube. É um espaço que realmente cabe todos nele. Então, a rede social, ela me traz para perto das pessoas, é onde as pessoas entram todos os dias, é ali que elas acessam, é ali que elas opinam, é ali que muitas desabafam. É pensar sobre isso, sobre como estar presente. Comunicação é partilhar. Não sei se vocês sabiam, a palavra comunicação vem do latim comunicare, tornar comum, partilhar. O que eu estou partilhando? E para rede social gera o quê? Relacionamento. Com quem eu me relaciono? Com quem eu converso todos os dias? Eu acho que a rede social ela fala muito disso, de presença, de estar presente. E quem está presente se preocupa, quem está presente se interessa. Então, a humanização, para mim, ela é muito importante. Eu queria acrescentar também, né? Eu vi que tem o Daniel, que está auxiliando um candidato a vereador lá em Minas, né? Hoje também eu acho que tem que fazer escolhas, tanto para construir o público, que pode ser o público eleitor, né? E também para conduzir esse público, né? Você seleciona o teu público e dá a qualidade de atenção desse público, uma agenda de conteúdos, né? Eu acho que escolher o campo de batalha é uma das primeiras questões na comunicação, né? Onde eu vou desenvolver o relacionamento com as pessoas, a partir de que tema, de que questão. Porque se eu começo a publicar, por exemplo, sobre educação, certo? Eu vou trazer pessoas desse segmento ou pessoas interessadas nesse tema. Então, é uma maneira de eu atrair para minhas redes sociais, meus espaços digitais, as pessoas desse tema.
Então, a editoria de conteúdos hoje da campanha, de uma comunicação, ela determina o teu público ou o nível de qualidade que esse público vê em você. Claro, também se eu vou me ocupar de educação, eu não posso chover no molhado, eu tenho que buscar dados diferentes, eu tenho que fazer cruzamento de informações, eu tenho que buscar fontes boas, né? Muitas vezes a gente não precisa ser o grande sabedor, a gente não precisa ser o grande especialista. Um candidato, ele não precisa ser o especialista, né? Isso é um grande equívoco, inclusive que leva a esse messianismo, né? A gente vê aqueles debates presidenciais aí absurdos, onde parece que o candidato tem que ter na ponta da língua os últimos dados sobre determinadas questões. Ele tem que ser o maior entendido de infraestrutura do Brasil, ele tem que ser o maior entendido de questões tributárias do Brasil, né? Na verdade, quando o agente político é muito mais um agente de liderança, né? Capaz de articular, fazer uma boa política, formar equipes, juntar as pessoas certas, né? E ir para um rumo certo, né? Às vezes até esse rumo não é o rumo final, mas é um rumo na direção certa, e se você vai descobrindo o rumo específico com o tempo. Então, me parece que fazer uma boa agenda de conteúdos hoje, aí indo para uma prática, assim, na questão digital, é fundamental, né? Você escolher os temas que sensibilizam a sua cidade, a sua comunidade, né? Você tem, por exemplo, estagnação econômica, né? Mas, de repente, tem algumas pessoas estando bem na sua cidade. Você vai lá ver o porquê que está estando bem. Ah, tem uma empresa que trabalha com a internet, porque está estabelecida na cidade, mas trabalha para todo o Brasil, para todo o mundo, né? Você registrar isso, trazer essas pessoas também para os seus espaços, né? Permitir que as pessoas se identifiquem, trazer bons exemplos que estão acontecendo na cidade, me parece um caminho interessante. Você juntar quem está transformando no seu setor. Mapeie na sua cidade quem está transformando o seu setor e se junte com ele, porque, no fundo, uma comunicação com a sociedade, você vai ser lembrado pelo que cola em você, que conteúdos colam em você, que abordagens colam em você. E como é que vai colar? Com uma abordagem repetida, certo? Mesmo com flancos diferentes. Então, você precisa saber quais são os gargalos da sua cidade. Aos jovens, por exemplo, estou falando de cidade interior, que esse é um dos gargalos. É os jovens que estão indo embora da cidade pequena, como reter esses jovens, né? Como trazer inovação, se é uma cidade que depende, por exemplo, só de um tipo de atividade, não renova a economia, né? Então, tem que escolher esses temas. Eu participei de um debate, por exemplo, recentemente, que mostrava uma transformação no meio rural. Que antigamente, né, o filho da pequena empresa rural, né, dos pais, ele queria ir para a cidade. Mas hoje a empresa rural é super conectada, uma boa parte, ela tem tecnologias, ela vende para todo mundo, ela está bem para caramba, né? Então o jovem quer ficar e quer herdar a empresa dos pais, ele quer ser gestor. Então eu acho que hoje você flagrar as transformações da sua comunidade é o primeiro passo para você ter os conteúdos acertados para a sua campanha, ter os conteúdos certos para se comunicar, né? São os conteúdos que eu chamo conteúdos de transformação, conteúdos que têm movimento, da dinâmica social. Esses são, eu acho que é muito melhor hoje, do meu ponto de vista de política positiva e construtiva, você identificar esses temas de mudança do que exatamente você vir para os meios digitais e você prometer programas X, B ou C, porque também foi nos últimos 20 anos aí, é o programa benefício X, é o programa de merenda Y, né? Que muitas vezes você inventa novos nomes para programas que, na verdade, já existem dentro da gestão pública e que você poderia melhorar, mas você vem com programas para chamar de seu. Isso me parece cada vez mais cansado. Então, que janelas você, como liderança, pode ter com a transformação que o teu município precisa? Eu acho que esses temas é que vão interessar. Agora, Sérgio, eu percebo... Desculpa, Liliane, pode falar. Só complementar aqui rapidinho. Eu percebo uma coisa também. Tem surgido interesse maior na população em participar da política. Nós temos visto representações surgirem, e representações mesmo, pessoas que sejam do bairro, que vão sentindo ali a necessidade do dia a dia e querem entrar para esse ambiente como voz, com representatividade, justamente por terem vivido a dor que a população vive, sentirem na pele, estarem ali diante do problema diariamente. E quando você traz essas comparações do tipo, pegue a sua cidade, pegue as histórias já presentes,
pegue exemplos, personagens. Tudo isso me lembra a questão de contar histórias, de trazer ideias. E me remete também a algo que, falando de comunicação e falando de oratório, eu percebo muitas pessoas com excelentes ideias, inclusive novas lideranças surgindo. Eu palestrei recentemente para as meninas do Mulheres na Urna, que é um programa muito legal que tem aqui em Goiás, em que elas capacitam mulheres que querem ingressar na carreira política e fazem formações. Eu mesma fui palestrante numa semana de palestras sobre temas variados, em que de fato elas entendem esse ambiente, que é o contexto político e eleitoral daqui para frente, entendem como pensar, como construir uma candidatura, como se estruturarem, e eu abordei com elas a respeito de contar histórias. Como elas se apresentam para as pessoas, como elas compartilham as suas ideias. Porque eu tenho percebido muito isso, pessoas com excelentes ideias, mas que não conseguem comunicá-las ao povo, não conseguem comunicá-las até mesmo para os seus comuns, aquelas pessoas com quem elas vão conviver, com quem elas representam, e estão ali e, inclusive, compartilham das mesmas demandas e necessidades. Então, eu penso muito nisso. Agora, as redes sociais, com o espaço de fala que nós trazemos aqui como benefício aberto, um tempo disponível, espaço maior de engajamento, também é preciso parar para pensar nisso. Tenho boas ideias, como compartilhá-las? Eu estou, de fato, tendo clareza nesse compartilhar? Como é que está a minha fala? Como é que está a exposição dessas ideias? Eu estou sendo interessado? Eu estou falando a voz, a mesma linguagem que as pessoas se identificam? Eu estou me preocupando em ouvi-las ou só estou preocupando em falar, em trazer, e não espero essa recíproca? Então, eu penso também sobre isso. Eu acho que mais do que nunca é momento da gente pensar sobre como está a nossa comunicação. Como a gente tem gerado influência, porque comunicação é isso. Comunicação é essencial para o líder que está aí se construindo e se colocando. Ela gera influência, ela gera autoridade. As pessoas se identificam pela forma como você se expressa, e mais do que isso, pelo que você expressa. É uma junção do que falar com como. Tem até uma pesquisa da Universidade da Califórnia que é muito interessante, que mostra que 55% do impacto da nossa comunicação vem justamente da nossa comunicação não verbal. O conteúdo, o impacto é de 7%. Quer dizer, Liliane, que o que eu falo, o meu conteúdo não é importante? Nada disso. Ele é extremamente importante, ele é fundamental e ele é a base de tudo isso que você vai transmitir. Só que seu conteúdo é excelente, sua ideia é capaz de mudar o Brasil inteiro, não apenas o seu município. Só que se você não tem trabalhado a maneira como você vai expressá-la, pode colocar tudo a perder. Então, na linguagem não verbal entra a questão de gestos, de postura, de olhar. Essa pesquisa também citou que 38% do impacto vem da voz, da segurança. Como é que você se comunica? Porque o Sérgio trouxe aí, alguém que me representa, mas será que acrescenta? Porque se me representa, logo eu também posso ter esse papel. Mas por que eu não vou? Porque eu não me identifico, ou porque eu não tenho essa disposição em me engajar politicamente, não tenho essa disponibilidade de ir lá e colocar a minha voz, de entrar para o debate, de pesquisar o que precisa ser pesquisado, de brigar pelo que preciso brigar. Então, essa pessoa que eu vou me identificar e acreditar que ela acrescenta, ela precisa provar para mim que ela está pronta e preparada para lutar pelo que ela promete, pelo que ela apresenta, enquanto uma voz de liderança. Então, precisa ter segurança. Isso também veio à minha mente. Eu preciso falar mais sobre comunicação. Rede social é um ambiente bacana, informal, mas nem por isso para a gente se comunicar de qualquer jeito. Diante dessa consideração aí da Liliane, eu pergunto para vocês, o que vai mudar agora o formato do discurso com a campanha nas redes sociais? Bom, veja, né? Eu acho que assim, claro que as redes sociais têm formas mais amigáveis de fazer o discurso, né? Ninguém pode fugir muito da sua forma. Eu acho que pode funcionar tanto alguém que, de repente, tem uma história voltada para um público mais descolado, mais jovem, né? E que pode usar todos os recursos do ponto de vista audiovisuais e de apelos digitais, como da mesma maneira pode funcionar um discurso, aí estou falando da embalagem do discurso, né?
como também pode funcionar um discurso que é a pessoa sozinha, com fundo sem nada, e a pessoa no poder da causa, no poder da palavra, da sensibilidade de tocar em questões que atingem de fato o cidadão daquela cidade. Essa pessoa também tem a mesma chance do meu ponto de vista. É muito importante ter uma sequência, porque eu acho que mais do que nunca o discurso hoje ele é construído pela sequência, certo? Hoje em dia a atenção das pessoas é muito fracionada, por isso inclusive elas capturam um pouquinho cada vez que você fala, um pouquinho nos meios digitais, né, especialmente, claro, um pouquinho cada vez que você posta algo, né, falando agora de conteúdo digital. Então, você precisa repetir um pouco o tema com abordagens diferentes, que as pessoas vão capturando fragmentos e, no passar dos dias, das semanas, elas têm uma ideia razoável de quem você é, de quem você se ocupa. Porque hoje acredito que essa é uma questão, eu gosto dessa palavra, né, do que você se ocupa, né? Porque se você se ocupa com temas interessantes e com abordagens que constroem e acrescentam, você vai, de uma maneira ou de outra, é isso que vai ficar colado na sua imagem em relação às pessoas, né? Não tem os movimentos, né, no que surgiu lá nos Estados Unidos, 5 anos, 6 anos, né, Ocupe Nova York, aqui Ocupe São Paulo, né, Ocupe a Praça, né? As pessoas querem reocupar aquilo que faz sentido para elas e que elas se sentem mais livres. Então, do ponto de vista de discurso, para mim, Vândia, também é essa questão. Você tem que se ocupar dos temas, né? Com falas e conteúdos mais curtos, mas cirúrgicos, para que as pessoas, você vá se revelando para as pessoas e criando assim zonas de contato, zonas de interesse das pessoas com você. Isso não é um discurso de 1 hora. Se as pessoas não têm o contato com você em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, não é discursando 1 hora que elas vão ter, né? Não é, se não vão ter um texto de 10 linhas, não adianta você querer escrever 10 páginas, né? É muito mais a sequência, porque daí vem, inclusive, do meu ponto de vista, que tem a ver com a pergunta anterior, a aproximação digital, né? Porque o relacionamento hoje ele se dá no digital primeiro, mas ele é muito parecido com o relacionamento real. Você conhece aquela pessoa, ela está numa turma de amigos, ela está ali com uma figura no primeiro dia. No segundo dia, você ouve um pouquinho o que ela falou. No terceiro dia, no quarto dia, você de repente saiu e tomou um chopp no grupo, você se aproximou. Então, é um trabalho de aproximação. Por isso que quem já tem esse trabalho de vida digital há mais tempo e tem essa visão de humanização, de aproximação, né, acredito que tem uma grande vantagem, né? Quem quer fazer só esse tipo de trabalho na campanha eleitoral, não começou antes, acaba caindo no refrão, na palavra de ordem, né? No impositivo e no discurso enaltecido, autocelebrativo, que resvala ao autoritarismo da propaganda. Até porque a propaganda também já não funciona mais como funcionava. Hoje a propaganda funciona só para varejo, né? E olhe lá, né? Em preço, em promoção, isso funciona, né? Então, assim, nenhum discurso que mate a sensibilidade vai pegar, vai jogar só para o seu time. Aí tudo bem, se elege com o seu time, mas não no discurso de construção, né? E outra coisa também que eu acho que é o seguinte, da mesma maneira que, né, eu falei em propaganda, me lembrei da propaganda da Bombril, né? Que na época lá, quando o Oliveto criou, né, foi revolucionário e tal, vinha um homem sensível, né, na frente lá da televisão e tudo mais, com um discurso vacilante, inseguro, né? Tudo o contrário ao homem viril e que sabe o seu rumo e que pode liderar sem dúvida alguma, né? Eu acho que hoje está aberta a temporada de um discurso da insegurança. Que é chegar a dizer, olha, chegar a dizer o seguinte, eu só sei o seguinte, que isso foi tentado no passado, por aqui não funcionou, isso que foi tentado por aqui não funciona, vamos para outro caminho, nós vamos naquela direção, vamos descobrir lá, mas sem dar a solução certa, né? Porque a solução certa, se alguém vier dizer, não tem, né? Em cada questão aí que tem pelo Brasil, você tem 1000 pontos de vista. A gente não consegue aprovar muita coisa positiva. Então, me parece que muito mais é escolher o agente, a liderança como agente condutora daquele debate, né? Então, eu preciso confiar nesse cara, porque ele vai ser sensível, humanizado e vai saber conduzir com isenção um processo de decisão que a própria população vai participar, que a Câmara de Vereadores vai participar. Eu preciso de alguém na prefeitura que
respire a sociedade, ouça a sociedade, mantenha as portas abertas e construa as soluções de acordo com o tempo. Então, eu diria o seguinte, que talvez esteja, não sei, me veio agora, né, muito mais propício ao discurso, não do cara que define, que é o messiânico, né, mas o cara que, não, vamos por ali, talvez não dê, talvez dê aqui, mas a gente vai conduzir e vai levar todos com espaço para decidir. Sabe uma coisa que nos torna muito humanos? A vulnerabilidade. E a gente está vivendo esse momento em que todos somos vulneráveis e buscamos identificação com pessoas que se assumem vulneráveis. E vulnerabilidade não significa fraqueza. Vulnerabilidade quer dizer que eu reconheço os desafios diante de mim, eu reconheço, inclusive, o que eu preciso mudar em mim diante deles, mas eu estou disposta a ir em diante, tanto que eu compartilho com as pessoas. E muitos nomes, e aí eu vou sair um pouquinho aqui da política para depois retornar para ela, nas redes sociais descobriram isso, principalmente quem trabalha com conteúdo digital, as próprias marcas perceberam isso e elas estão trabalhando essas vulnerabilidades. Como? Entendendo com quem elas falam, entendendo claramente quem é o público delas. Então elas sabem qual é o meu público. O meu público, ele precisa de autonomia. Vamos pegar um exemplo aqui. Vou falando de marketing digital, que a gente está conversando muito aqui. Eu tenho uma amiga que ela é estrategista na área de marketing digital. Então, no caso dela, quando ela vende, o que ela vende? Ela vende autonomia para quem precisa criar conteúdos para o Instagram, por exemplo. A pessoa que antes teria que pagar uma agência, mas não tem o dinheiro porque está começando um negócio e ela mesma tem que produzir o próprio conteúdo. Então, ela vende isso, se fosse falar de produto. O que ela traz quando ela vai fazer uma publicação? Eu sei que para você é complicado fazer um post quando você vai criar uma peça. Eu sei que é difícil. Para mim também foi. Mas eu aprendi isso e hoje eu te trago a solução. Quando a gente fala dos nossos desafios, e quando você coloca, Sérgio, da pessoa assumir, olha, eu sei que já tentaram por aqui, eu sei que já tentaram por aqui, eu tô aqui como alguém que não sou o detentor da verdade. Eu não posso afirmar para vocês o que vem lá à frente. O que eu posso dizer é, olhando para tudo isso, pegando todas essas informações e juntando com a minha causa, com aquilo que eu me propus a fazer, eu venho aqui pedir o seu apoio para a gente tentar uma nova alternativa, uma nova via. É realmente se aproximar e, mais do que isso, construir esse processo de coparticipação. Chamar as pessoas para virem junto. Gerar essa identificação de que estamos ali por todos. Isso vai desconstruindo cada vez mais a figura do messiânico também. Que era aquele que estava pronto, preparado, ele era o melhor para estar ali nos representando. Portanto, ele tem tudo que nós gostaríamos que alguém tivesse. Ele sabe todas essas informações, se ele for para um debate, ele vai saber tintim por tintim, todos os dados ali. Ele realmente está completamente preparado. Mas agora não, surgem figuras, como eu falei agora há pouco, figuras do próprio bairro, figuras de minorias até então que não tinham voz, não tinham participação, elas surgem. E mais do que nunca, essa necessidade de identificação, essa necessidade de participar. O Daniel até colocou aqui que a comunicação é imprescindível para qualquer ação ser vitoriosa, mesmo em situações como as eleições de 2018. A comunicação foi a grande responsável pela vitória em diversos estados, inclusive nacionalmente. Hoje é possível que alguém no Acre produza um áudio e em segundos pessoas do Rio Grande do Sul tenham acesso. Exatamente isso, a tecnologia ela acelerou e ela permitiu um contato. Sei que agora a gente está falando de principalmente eleições municipais, mas as redes sociais elas amplificam a sua voz. Ela faz você chegar mais longe, mais pessoas te ouvem, mais pessoas têm acesso àquilo que você traz. Eu acredito muito nessa vulnerabilidade, tá? De não se apresentar como uma pessoa perfeita, a gente se preocupa muito, mas como alguém que se reconhece imperfeito, mas que se reconhece preparado para ir atrás do que for preciso. E falando sobre os discursos longos, o Daniel até brincou aqui também, que tem até piada hoje, né? Que quando há um texto longo se diz textão, vou esperar virar filme. A gente fala muito isso na rede social, alerta de textão vem aí. Objetividade. Em pouco tempo, cativar a atenção
Em um vídeo, por exemplo, em 30 segundos a gente já perde 30% da audiência, pelo menos. É muita coisa, sabe? É muita gente indo embora rapidamente. Os primeiros 10 segundos eles são cruciais para a audiência decidir se fica ou se vai embora. É literalmente a primeira impressão que fica. A comunicação ela precisa ser muito estratégica, muito pensada. Vai construir a sua fala, vai construir quem você quer ser, que bandeira você quer levantar. Se conecte às pessoas através disso. Vai fazer publicações, vai gravar vídeos, lance frases provocadoras mesmo. Frases que fazem as pessoas refletir, que elas te respondam. E você começa a entender como que elas reagem diante desse tema que você está disposto a abordar. E vai construindo novos debates a partir disso. É como um diálogo. Você começa uma conversa, as pessoas te respondem, você amplia esse assunto e assim vai ampliando essa relação em que vocês se aproximam, se conhecem mais. Afinal, são redes sociais, redes de relacionamento. E a gente só se relaciona com quem a gente tem contato, seja ele virtual, seja ele presencial, mas é preciso conhecer, mesmo que seja um pouquinho, e a gente vai aprofundando nesse relacionamento. Gente, como eu havia falado anteriormente, alguém quer abrir o microfone e se identificar, falar alguma coisa? Não? Pô, tá tímido. Além do Daniel, se alguém quiser se apresentar aí pelo chat, acho que é à vontade. Bom, gente, a gente já está chegando já 20h40, né, dentro do nosso cronograma. Eu vou fazer uma última pergunta para vocês, para depois a gente abrir para as perguntas, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta depois. Bom, para finalizar, eu queria que vocês dessem dicas, né? Contando para as pessoas como começar a campanha eleitoral na internet. Algumas dicas, como vocês sugerem que isso deve ocorrer, como trabalhar esse novo formato de campanha eleitoral na internet. Também o que é mais interessante, vídeo, formato de vídeo, de texto, o que vocês acham aí? Bom, eu acho que assim, não tem um caminho certo, né? Isso depende muito da personalidade do candidato, mas me parece que um pouco de cada, digamos assim, no ponto de vista de texto, áudio e vídeo, é importante. Às vezes, formatos diferentes, você atinge pessoas diferentes, que são mais amigáveis a um formato ou outro. Mas mais importante é começar os formatos e dar continuidade. Começar fácil, dar continuidade é mais difícil. Então, assim, não adianta querer fazer muita coisa e, no fim, ir paralisando algumas delas, né? Se bem que no digital sempre vale também o seguinte, você fez algo, não funcionou, não pegou bem, volte atrás, né? No digital a gente fala, estopa, né? Para esse troço e recomeça de novo. Então, claro que no momento a gente sabe que vídeo no digital é importante, porque permite a expressão das pessoas, permite a humanização, permite o não verbal, como disse a Liliane, né? Porque quando você está no vídeo, você tem um cenário, você tem um movimento, você tem a tua expressão do rosto, você tem várias coisas, você tem as tuas pausas. Tudo isso acaba vendendo melhor quem você é e a crença que as pessoas podem ter em você, né? Então, toda essa parte não verbal importa. Claro que também, né, eu pessoalmente acho que vídeos só em estúdio, né, que agora no Covid muita gente está procurando sair apenas o essencial, né? Mas se fosse fora de temporada do Covid, ou se der para sair para gravar alguma coisa externa, acho muito interessante. Porque também os locais, né? Você vai até os locais, você mostra a realidade, não é aquela atmosfera protegida de estúdio, né? Não é plástico. Então, a realidade hoje em dia me parece mais importante, né? Aquela campanha eleitoral, fazer na internet que era campanha eleitoral de TV, não funciona, não funciona. É muito mais informação, prestação de serviço, mostrar o que está acontecendo em algumas questões da cidade, nos locais que estão acontecendo. Isso me parece, primeiro, trazer a realidade da cidade para dentro dos seus espaços digitais, me parece essencial. Esse é um ponto.
Outro ponto também, como eu já disse, nessa agenda de conteúdos é também abrir, que eu acredito num formato de abrir espaço para os outros. Ou seja, se tem uma área que é sensível para você, se é a questão do turismo, a cidade tem a ver com turismo, traz alguém lá da ponta do turismo da cidade que venha falar com você sobre isso, sabe? Traga as pessoas bacanas, inteligentes no sentido seguinte, não é que falem bem não, viu? Inteligente no aspecto que ela saca, percebe aquilo que está rolando e que a cidade está se transformando por aquele lado. Traz essa pessoa, né? Traz o cara que tem um negócio na internet que está se dando bem fazendo a partir da cidade, né? Traz parceiros que estão lá na cidade que normalmente ninguém nem sabe. Lá sei eu, tem alguém do Sebrae, tem alguém de várias entidades lá, né? Faz também, estamos fazendo live aqui, né? Faz live com pessoas de fora da cidade. Precisa sair também, veja, o digital ele permite a quebra da geografia, né? Já que não é campanha presencial. Então, poxa, financiamento de empresa, liga lá para o BNDES para ver se tem alguém para falar, né? Às vezes tem um agente regional, né? Liga para alguém do Banco Mundial. Esse pessoal também não é tão difícil assim, sabe? Traz pessoas de políticas públicas para falar com você que sejam daquela região, que sejam especialistas, que sejam de universidades, que tenham a ver com os temas que vão se ocupar. Para o quê? Oxigenar, entende? Oxigenar, botar um pouco de ar aí nesse debate, e até porque, do meu ponto de vista, né, várias soluções das cidades não são soluções de dentro da cidade, são soluções regionais. Então, você, às vezes, falar com um candidato da outra cidade e que é do seu mesmo partido pode ser interessante. Por quê? Porque vão falar da solução da saúde da região, né? Já passou aquele tempo que a gente acreditava que ia ter um tremendo hospital, todo mundo queria ter um hospital de ponta no seu município. Isso não existe e nunca vai existir, né? Talvez tenha um hospital bom, razoável naquela região, né? Se todos os municípios botarem dinheiro no mesmo local. Então, trazer pessoas, né, que tenham dados aí de organizações sociais, né, sobre obras inacabadas que estão espalhadas pelo Brasil, que ficaram pela metade, né? Tem várias aí, tem UBS prontas que foram entregues para correio. O BF, não sei, aqui em outros estados se chama UPA, em outras coisas, né? Mas que, enfim, foram entregues para correio, foram entregues para outras atividades, porque ou o município fez a sua parte, o governo federal não fez, e o estado não, ou o governo estadual fez, o município não fez. Então, eu acho que pegar esses aspectos contraditórios da irracionalidade da nossa administração pública, trazer pessoas para falar sobre isso, trazer pessoas de ponta, aqueles que poderiam votar em você, a pessoa da associação de moradores, para vir no seu espaço falar sobre os problemas do seu bairro, é uma maneira, do meu ponto de vista, politicamente inteligente, dar voz aos outros e falar menos. Né? Tem um amigo que dá aulas de escutatória. Né? Então, muitas vezes o teu ganho político é escutar, não é falar, viu? Sim. Você dá espaço, articular e botar as pessoas certas para falar, já revela o quanto você é líder. Não precisa estar falando óbvio, quando você não é especialista em nada. Então, eu acho que se você falar isso no formato podcast, videocast, texto, tá bem, entende? Tá bem. Fazer da teu espaço uma plataforma de elevação da cidade, do debate, que às vezes a Câmara Municipal não faz, a Prefeitura, nas audiências públicas também não rola nada. Por quê? Porque fala uma linguagem cerimoniosa, autoritária, uma linguagem formalista, né? Onde vale quem tem cargo, onde vale quem é especialista. Dê espaço para os anônimos também. Dê espaço para os Zé Ninguéms da cidade. Esses aí, quando tiverem espaço, eles vão ver que valem tanto quanto os outros. Então, me parece muito mais inteligente isso. E só para encerrar também, eu acho que hoje esse aspecto da vulnerabilidade que foi dito já mostrou ao longo dos últimos anos que tem sido uma contramarcha vitoriosa, né? Eu só vou citar 3 episódios. Teve o episódio do presidente Obama, né, no crash de 2008, que não sabia o que se fazia no mundo, só não se queria repetir, talvez a maior parte não saiba, mas da depressão econômica da quebra da Bolsa Americana de 1929. Então, Obama foi lá para a TV e falou, olha, não sei o que vamos fazer.
mas a gente vai procurar, enquanto governo, politicamente fazer algumas coisas e ajudar financeiramente com o financiamento público. Vamos ver que programas a gente pode fazer. Então, ali foi uma amostra que ele ganhou a população como liderança da população. Ele não deu solução pronta porque não existia. Teve um outro caso desse também, para citar um caso pessoal de um presidente americano, que foi o presidente Bill Clinton, que também saiu com uma popularidade elevadíssima, mas que teve aquele caso, né? Não sei se também vocês conhecem, que é do tempo de vocês, mas que ele se envolveu com a estagiária da Casa Branca. Né? História todo. E quase chegou ao impeachment. O que não ocorreu o impeachment, ele foi lá para frente da TV e chegou o seguinte: sim, eu tive relações consensuais, mas indecorosas, no salão oval, sexo oral, não sei o que tal. Reconheço, errei, aprendi, não vou repetir, espero ser um presidente melhor daqui para diante. Ele continuou com grande apoio popular, não houve impeachment nenhum. A gente teve também no governo aqui no Brasil, do Fernando Henrique Cardoso, né, que as nossas reservas de água estavam baixando muito, a nossa capacidade de produção energética estava péssima, e ele veio para frente da TV e falou: olha, vamos ter que racionalizar. Vão ter que racionalizar. Vão ter que diminuir o espaço de uso, vão cobrar o dobro ou o triplo nos horários de pico, quando as pessoas usam chuveiro no final da tarde, etc. Né? E as lideranças mais recentes, elas são exatamente no sentido contrário. Né? Por exemplo, aqui em São Paulo, nós tivemos o governador Geraldo Alckmin, que na crise hídrica de São Paulo, todo mundo ficou sabendo, quando não choveu por muito tempo, já era menos da metade as reservas de água da época que o Fernando Henrique, que era do mesmo partido, fez isso. O que se perguntava para o governador Geraldo Alckmin? E a crise e a falta d'água? Não falta. O problema é de pressão para chegar no seu bairro, na sua torneira. Não está faltando água, não tem escassez. Ou seja, a liderança da negação. Nós também tivemos casos com a presidente Dilma e outros presidentes também, não vou citar aqui para não me estender, e as pessoas aí também podem achar que é um caso ou outro. Não, é um problema seguinte, é um problema de construção de liderança que nega e que quer ser infalível e ter a solução falível, ou da liderança que reconhece e quer construir com todos e achar uma solução. Né? Eu, pessoalmente, eu acho que da liderança que nega, a liderança que esconde, que omite, e que depois gasta uma energia enorme para conseguir continuar omitindo, né? E negando, e põe toda a máquina de governo, a máquina do seu cargo público para isso, está sendo superada. Né? Tem um espaço muito grande para esse discurso da vulnerabilidade, para o discurso da construção, do político como articulador, não como quem tem a solução no bolso. E o papel de um vereador é esse, é construir, articular. Tem vereador que acha que seu papel é fazer projeto de lei. Eu acho que não tem muito mais lei o que fazer, né? Muito pouca coisa, né? A gente tem, na verdade, diz o seguinte: se o Brasil tirar 1/3 das leis feitas, melhora muito, né? Porque é tanto impedimento. Então, me parece que a gente precisa muito mais de liderança política nesse sentido. Então, me faz parecer que a comunicação, hoje em dia, ela tem que abrir espaço para os outros, porque aí a sua identidade, a sua reputação vai se somar com a boa presença dos outros, que também vão perceber que vão ter espaço no seu governo, no seu mandato, e vão ser ouvidos. Né? Construção conjunta. Me parece muito mais nesse sentido o caminho das coisas e a comunicação que conseguir traduzir isso melhor. Um outro exemplo, inclusive, foi agora, durante a pandemia na Alemanha. Angela Merkel foi a público e se manifestou. É o seguinte: desde a Segunda Guerra Mundial, nós nunca tivemos um momento assim, então nós vamos precisar da solidariedade coletiva. Foi a público e disse: não sabemos o que fazer, enquanto poder público não temos capacidade de resolver isso sozinhos, então desde a Segunda Guerra, nunca precisamos tanto de quem? De todos. Em outras palavras, não conseguimos sozinhos. Também é uma maneira de dizer: precisamos de apoio, precisamos de ajuda e chamar para participação. Mais um tipo de discurso de vulnerabilidade. E falando sobre dicas, Vândia, que você perguntou, eu acredito muito na consistência. É entender que rede social, ela realmente não vai ser só mais uma vitrine, um espaço ali que eu vou colocar uma coisa ou outra, é ser consistente, é usar todos os espaços que tenho ali dentro. Então, nos stories, por exemplo, quem for fazer campanha pelo Instagram,
mostrar bastante os seus bastidores. Hoje o Facebook também tem essa ferramenta. Mostra o dia a dia, mostra como está sendo o seu trabalho. Não posso ir até as pessoas, como tenho feito, então, para chegar até elas. Como eu estou me reinventando enquanto candidato, como eu estou reaprendendo junto com a minha equipe, que possibilidades nós estamos criando, usar ferramentas de lives, usar os podcasts que estão em alta, os vídeos, gente. Eu fiz uma publicação hoje, inclusive, sobre isso. Foi feita uma pesquisa pela Scoop Brasil. Os vídeos têm 21% mais engajamento do que imagens, justamente para essas questões que o Sérgio trouxe. Ele traz essa força, essa sua energia pode ser transmitida. Você se conecta pelos gestos, pela voz, pelo conteúdo, pelo olhar, pelas expressões faciais. Tudo conecta, tudo em você comunica. E a política, ela ainda está muito ligada à oratória, justamente pela transmissão das ideias. Porque a oratória é o quê? A arte do bem dizer, verbalizar ideias com clareza. Então, volto, de nada adianta ter boas ideias se você não for capaz de transmiti-las. Por isso, o vídeo é uma oportunidade muito forte de você falar, debater, propor novas soluções e trazer as pessoas para perto. E até, assim, explorar essas possibilidades. Por exemplo, hoje, quando a gente participa de uma videoconferência como essa aqui no Zoom, não sei se todos utilizam, quando termina, gera um arquivo, e gera o arquivo do vídeo, e ao final também gera um arquivo só em áudio. Então, vai fazer webinars, as próprias lives aqui mesmo, enfim, grave e utilize esse material de diferentes maneiras. Pegue o áudio aqui do Zoom, transforme em um podcast, pegue trechos menores, aproveite esse conteúdo de outras formas. Vai fazer uma live, salve essa live e a partir dela produza conteúdos menorzinhos que você pode compartilhar no YouTube, no IGTV, no feed do Instagram, vídeos de até 1 minuto. Então, se apropriar dessas possibilidades de criação de conteúdo para marcar presença, para garantir consistência, porque dá muito trabalho, e dá mesmo. Só que se a gente sempre tiver que produzir do zero, vai dar mais trabalho ainda. Então, é reaproveitar em formatos diferentes esses conteúdos e sempre convidando para novas conversas, que a gente possa se aprofundar, que a gente possa estreitar laços, que a gente possa se aproximar. Então, eu acredito muito nessa tendência, acredito também muito na tendência dos vídeos mais descontraídos. Então, é realmente sair do estúdio, como o Sérgio falou, é trazer para o espaço onde as pessoas estão, é fazer o vídeo na rua do bairro, é fazer o vídeo numa praça, claro que respeitando todas as normas de segurança neste momento, mas é sair dessa formalidade. É um bate-papo, é dar voz às pessoas. Por que é tão forte essa questão da voz que o Sérgio está propondo aí? É aquela coisa, quando eu falo de mim é uma coisa. Quando o outro fala daquilo que eu defendo, deixa de ser uma propaganda. A força muda. A gente começa a entender, poxa, não é o candidato que está falando, é alguém da população que está dizendo isso. É alguém da população que está falando o quanto o turismo merece espaço, o quanto a gente já tem potencial, o quanto esse bairro está esquecido há anos. É a dona Maria lá que está falando da promessa de uma erosão do lado da casa dela, que há 5 anos já estava provocando uma rachadurazinha no muro e hoje ela não tem um pedaço do quintal. E quantos vieram aqui, prometeram a ela que resolveriam. E essa erosão já chega hoje lá na frente, na casa do outro vizinho. Então, trazer essas pessoas para participar. E tudo isso acrescenta, inclusive no que a gente tem falado desde o início, na construção de novas soluções. Quando eu convido as pessoas para participar, nós abrimos espaço para que novos insights surjam. Nós somos muito presos às nossas próprias ideias, muitas vezes, às nossas convicções. E são momentos assim, eu tô aqui, o Sérgio fica falando, eu fico assim, ouvindo ele falar, porque é uma delícia a gente aprender junto, nós somarmos, crescermos, a gente evolui a cada experiência. Então, que eu acredito que os candidatos precisam se atentar para isso. Usar esses formatos então, em redes sociais, trabalhar principalmente vídeos mais informais, vídeos mais naturais. Eu assisti um vídeo essa semana de um candidato sentado na sala se apresentando, mas era tanta formalidade, por mais que ele quisesse falar da história, da família, algo mais... Querendo trazer esse storytelling, ainda estava longe. A voz ainda estava muito truncada, a fala ainda estava muito mecânica, não era natural. Eu até digo sempre para os meus clientes, me conte sobre isso, vamos conversar. A gente constrói um roteiro, lógico, para a organização das ideias, para a construção da estratégia. Você lê, você assimila, mas e agora? Vamos conversar sobre isso?
que você tem para me contar? Por que essa ideia pulsa tanto em você? Por que você acredita que é importante dar atenção a essa causa? Pensem mais nisso. Essa naturalidade, ela também conecta. Essa naturalidade, ela também atrai. Eu acredito que vai ser um momento da gente trabalhar muito mais isso, já que nós saímos da formalidade do horário eleitoral na TV e no rádio, e temos esse espaço nas redes sociais, que possamos construir mais diálogos. E o ouvir, a escutatória, é fundamental para que esses diálogos sejam pensados e construídos com mais propriedade. Para que a gente só não fale da mesma coisa, para que a gente não fique só na superfície como se fosse um scanner, mas que a gente tenha a possibilidade de se aprofundar. Quando o Sérgio falava de você chamar pessoas de fora, eu morei no município aqui de Goiás, a 50 quilômetros da capital, Goiânia, onde eu moro hoje, chamado Anápolis. Anápolis é uma cidade, é o terceiro PIB do estado, lá tem o maior distrito agroindustrial do Centro-Oeste, e é uma cidade muito interessante, assim, ela fica num ponto estratégico logístico, e ela tem uma importância também para o meio ambiente, na questão da bacia que passa pela cidade. E muita gente não fala disso. E vieram pesquisadores da Alemanha para a cidade, na época em que eu trabalhava na TV de lá, para fazer uma pesquisa sobre isso, para mostrar esse potencial da cidade. E você falando aí, Sérgio, me veio somente, a cidade passou por uma crise hídrica no ano passado e foi negado. E eu, enquanto imprensa, eu ia até o reservatório, eu via o rio que abastecia lá o reservatório e estava seco. Você ia até a cabeceira lá, estava seco. Então, foi uma crise hídrica, não foi problema em bomba, não foi bairro alto que a água não conseguia subir, não era isso, não era este o problema. E aí chamar, quem sabe, uma pessoa dessa, que inclusive tem um brasileiro na equipe dos alemães, chamar um brasileiro desse para uma conversa, para bater um papo sobre esse potencial, o que pode acontecer com a economia, o que pode acontecer com o distrito agroindustrial do município, se não for dada a atenção necessária para esse problema, que é o que move a cidade, o que move a economia, esse distrito. Então, trazer realmente as pessoas para participarem, esse é um grande ganho. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer uma pergunta? Gente, a Eduarda Rocha, aqui ela está falando que foi muito bom, foi ótimo o conteúdo, tá? Tem a Liliane Bueno, gratidão. Patrícia Zanon também disse que foi muito bom. Então, gente, eu quero agradecer a todos que estiveram por aqui, todos que chegaram aqui até o final. É isso aí, gente, eu queria agradecer bastante, queria agradecer muito o Sérgio, se dispôs a participar com a gente, a Liliane, por ter aceitado o meu convite do webinar. Aí eu queria... A gente tá chique, né? A gente tá chique, porque o Sérgio passou a tarde no evento e ainda veio participar com a gente. Obrigada, viu? Nossa, Sérgio é muito gente boa, adoro. Eu até, inclusive, estava vendo aquele seu vídeo que você falou sobre o streaming, achei super interessante aquele bate-papo, muito bom. Sempre tem muita coisa boa para você. Eu queria dar até uma recomendação, que a gente está falando sobre digital, aí eu vou dizer uma pequena coisa que me indigna um pouco, né? O pessoal sabe que o digital hoje é o principal meio, sabe que é através dele que as informações se disseminam, as pessoas investem em várias coisas, elas dependem muito do digital, aí de repente elas não têm um aparelho bom, economizam 300, 400 reais, entra um aparelho mais ou menos, e um aparelho bom. Aí você vai fazer uma live e a pessoa não tem uma internet boa, tem um pacote muito pequenininho, e a pessoa vai para jantar fora, sai fim de semana, e não gasta mais 30, 40 reais num pacote de dados melhor, né? Então, fica uma dica aí, invista nos acessórios, no equipamento, nas conexões, coisas muito baratas, do ponto de vista que seria uma campanha no passado, né? Adquira dispositivos que realmente possam fazer a sua assessoria, ou você mesmo trabalhar de uma maneira razoável e que o resultado final fique competitivo, né? Então, invista nisso, tem uma conexão boa. Eu tenho feito muitas, né, na outra área que eu trabalho, nessa área de carreiras públicas ou também em outras áreas, ou mesmo também com algumas câmaras municipais, eu vejo, às vezes tem coisas marcadas e as pessoas têm dificuldade de conexão, fazem tanta coisa na vida, e aí quando você vai ver a imagem da pessoa
na transmissão, né? Eu não gosto nem de falar live. Live, para mim, é uma palavra proibida. Ah, é? Por que, Sérgio? É proibida para mim. Eu não falo raramente, porque para mim não é live, né? Live é uma inserção avulsa. Aqui, por exemplo, é um evento que nós estamos numa sala fechada, só que é digital em vez de ser presencial. Né? Sim, Weber. Live, para mim, é aquela coisa avulsa que acontece de vez em quando, de maneira, digamos assim, aleatória, né? Que você não consegue construir audiência. Diferente quando você tem uma frequência, um projeto, que aí passa a ser um programa. Eu trabalhei muitos anos com broadcast, com TV, então, para mim, construir audiência significa ter uma programação, né? Você não consegue... Imagina se não tivesse campeonato no futebol. Ia ser partida a partida. Como é que você ia construir audiência nisso? Não existe, né? Mas, enfim, então, assim, invista no dispositivo, invista numa conexão. Eu vejo muitos parlamentares, infelizmente, fazem de tudo, falam um monte. Aí, quando você vai ver, está com uma imagem que parece fora de foco. O cara está com uma câmera de não sei quantos anos atrás, um notebook de não sei quando. Né? Ou tudo tremido, né? Porque tudo não investe num tremido, tripé. não tem uma luz para colocar junto. Né? Até a forma de ser. Vai fazer no cenário da cozinha, com gente passando. Né? Então, né, tem muitas coisas que, se você não tem condição, é melhor nem aparecer, nem ocupar espaço, porque senão depois encontra. Né? A não ser que você queira, de fato, fazer uma campanha trash. Claro que o simples é bom. Né? Nosso presidente se elegeu com coisas muito simples, né, na internet. Né? Mas por quê? Porque, enfim, o embuste publicitário também já estava muito cansado. Né? Então, quando você acaba sendo anti-embuste publicitário, que é vender o candidato como produto, né? Você acaba fazendo disso uma vantagem, fazendo disso uma identidade. Mas, enfim, então invista em uma boa conexão, invista num bom dispositivo, né? Que vai servir de máquina fotográfica, que vai servir de máquina de escrever, que vai servir para publicação, e que você pode, invista num plano 4G, né? Porque também não dá para... Você está lá fazendo um conteúdo externo, não, quando eu chegar lá no escritório, em casa, é que eu vou publicar. Já perdeu vantagem. Não é tempo real. Então, o conteúdo em tempo real, hoje em dia, é fundamental. Fica como dica final. Isso é isso. Muito obrigada. Obrigada mesmo, viu? Agradeço a todos. Obrigada, gente.